Segundo Reis, capítulo de número 5, a partir do verso 1 até o verso 3. Somente esses 3 versículos nós iremos meditar na palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Louvamos a Deus pela sua palavra, e eu queria chamar a atenção dos irmãos para nós falarmos sobre esse tema que está aqui na tela. Resiliência, a força interior que vem de Deus. É claro que esse tema a palavra, esse termo, resiliência, já está bem familiarizado nesse tempo que nós precisamos ser resilientes, mas a gente sabe que é um termo emprestado da física que significa a capacidade de se recuperar nos impactos que nós sofremos, que as tragédias que nós vivemos, e resiliência, ela nos faz superar esses impactos que a vida nos causa. Mas eu queria trazer essa resiliência que tem a ver com a força interior que cada um de nós tem, que não vem de nós mesmos, mas que o próprio Deus colocou dentro de nós para que pudéssemos suportar as provações e as adversidades da vida. E eu já gostaria de adentrar essa mensagem dizendo uma frase do Charles Spurgeon, quando ele diz o seguinte: há algumas virtudes suas que jamais seriam descobertas se não fossem as provações pelas quais você passa. Então, toda dificuldade, todo o enfrentamento que nós temos diante das dificuldades da vida, também é uma forma pela qual o Senhor nos ensina alguma coisa. E muitas vezes, irmãos, nós vamos perceber na nossa caminhada, na nossa história de vida, que passamos por provações pelas quais elas nos fazem transcender para além da nossa capacidade comum, daquilo que nós somos, porque nós, através das dificuldades, nós somos levados a um processo de transformação, aonde nós evoluímos, melhoramos e nos tornamos melhores. Por isso, ainda Charles Spurgeon, eu gosto muito dele, ele ainda vai dizer que muitos homens devem a grandeza de sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Então, são através das provações que nós temos, das dificuldades que nós sofremos, que nós melhoramos, que nós evoluímos, que nós transcendemos a nossa humanidade. Perceba que dentro desse texto, nós vamos ver que a Síria, ela tinha lutado com Israel, e ela venceu Israel, e você vai perceber que o próprio Deus foi quem dera a vitória à Síria, como nós podemos observar aí no texto, quando diz que o Senhor dera a vitória à Síria. E por que isso aconteceu? Por que Deus vai permitir que o inimigo vença o seu povo? Porque o povo de Israel havia feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor, sobretudo através da sua liderança. O povo havia se corrompido e o Senhor permitiu com que essa provação chegasse ao povo de Deus, adentrasse a terra de Israel, para que Israel pudesse, com aquela provação,
aprender a ser fiel, aprender a voltar para os caminhos do Senhor e a obedecer ao Senhor. Agora, o interessante nesse capítulo 5, que parece que o personagem principal aqui é o capitão da Síria, Naamã, que está leproso. Mas quando a gente medita nesse texto de forma mais atenta, de forma minuciosa, nós vamos perceber que a personagem principal aqui é essa menina. É essa menina que nos ensina algo extremamente importante de Deus neste tempo de tantas provações, de tantas dificuldades, de tanto declínio moral, de tanta apostasia espiritual que nós temos presenciado nesses dias. E a gente vai ver, então, alguns contextos que estão acontecendo na vida dessa menina e que vai nos ensinar pelo menos 4 lições aqui. E eu quero convidar você para aprender junto comigo essas lições dessa menina. E a primeira lição que nós podemos aprender aqui é que uma pessoa resiliente, ela aprende com a dor, ela aprende com as lutas, ela cresce com as dificuldades. Você vai perceber que a menina está sofrendo inocentemente. É claro que ninguém diante de Deus é inocente, mas quando você vai perceber o contexto do que está acontecendo com o povo de Israel, tudo isso aconteceu por causa do pecado, principalmente da liderança. E você percebe que durante a história do povo de Deus, sempre tem um remanescente fiel. Isto é, pessoas que não se corrompem, pessoas que não se desviam do caminho do Senhor, pessoas que, apesar das dificuldades, elas permanecem na fé e seguindo no caminho do nosso Deus. Mas mesmo assim, por conta do pecado da maioria, por conta do desvio de muitos, essas pessoas acabam sofrendo por aquilo que ela não fez, por algo que ela não cometeu, que é o caso desta menina. Eu percebo que essa menina, ela está sendo vítima dos erros dos adultos de Israel, da liderança de Israel, do povo de Israel. Mas nós vamos perceber aqui essa menina nos dando algumas lições, sendo resiliente e aprendendo com essa dor que ela sente. Primeiro aqui a gente vai buscar ver a didática que é sobre o sofrimento e a causa da dor. Por quê? Porque essa menina, na verdade, ela é uma vítima das circunstâncias que sobreveio a Israel por causa do pecado de Israel. E nós, muitas vezes, assim como ela, sofremos por causa de pecado daqueles que se desviam da palavra de Deus. Muitas vezes, o país paga um preço muito alto por causa da corrupção daqueles que deveriam governar de forma firme, fiel e verdadeira a nossa nação. Muitas vezes, dentro da nossa casa, a nossa família sofre um mal terrível por causa de alguém que comete um deslize, alguém que comete alguma falha. Então, o que eu percebo aqui é que nós precisamos ter essas questões, usá-las como didáticas para aprendermos a avaliar qual é a razão pela qual nós estamos sofrendo. Qual é o motivo da nossa dor? Será que nós estamos sendo vítimas pelo mal que alguém fez? Ou será que fomos nós mesmos que plantamos uma semente ruim no passado e estamos colhendo no presente o fruto desse pecado que nós plantamos? Nós precisamos meditar, e o que eu percebo aqui é que há uma didática, porque essa menina está como vítima ali, ela nada fez, mas o povo de Israel que está cativo porque havia feito o que era mal aos olhos do Senhor.
E é mediante isto, irmãos, que nós vamos considerar o nosso contexto de vida, a nossa trajetória, olhando para o passado, para que você possa entender o seu presente. E é nesse presente onde você vai então projetar o seu futuro, a sua vida nova, plantando uma nova semente de uma pessoa melhor, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor ainda do que hoje. Esse é o processo que nós seguimos de santificação, porque nenhum de nós se torna santo em plenitude, mas nós caminhamos em uma vida constante de transformação, sendo melhor hoje do que fomos ontem e amanhã melhor do que somos hoje. Portanto, o que a gente percebe aqui nesse primeiro ponto, uma pessoa resiliente aprende com a dor, que é só quando nós sabemos a causa da dor é que podemos afirmar com certeza os porquês que muitas vezes se levantam no nosso interior. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou sofrendo assim? Por que eu estou passando por tanta infelicidade? E aí você começa, então, fazendo essa análise da sua trajetória, você vai analisar se foi por causa de decisões ruins do passado, atitudes erradas, ou se foi por conta de um erro do outro. Em segundo lugar, nós vamos ter uma segunda lição, que é uma pessoa resiliente resiste às tragédias. Muitas vezes, algo que nos acontece e a gente se pergunta, por que o mal atinge o cristão? Por que o mal, como por exemplo, a pandemia, que nos privou dos cultos presenciais, por que Deus permite algo assim nos atingir? Creio eu que em cada momento desses que nós passamos, nós estamos de alguma forma aprendendo a ser melhor. Há quem diga que veio a pandemia e já está indo embora e o homem continua a mesma coisa, não melhorou. Mas o cristão é diferente. O cristão ele precisa melhorar com aquilo que acontece com ele. Ele precisa evoluir, ele precisa crescer. Veja que essa menina nos ensina isto porque ela está vivendo essa tragédia. Ela se tornou escrava, perdeu a sua liberdade. Seu povo foi levado a cativo. E ela já não mais é livre. Ela já não mais tem a sua independência. Ela está em um outro país, vivendo com outro povo e como escrava. Mas perceba que essa menina, ela vai estar ocupada com algumas coisas nesse tempo em que essa tragédia sobreveio ao povo de Deus. Em primeiro lugar, o texto vai nos mostrar, no versículo 2, que essa menina, ela está servindo a sua senhora. Ela está trabalhando, ela não está reclamando, ela não está desesperada, depressiva, porque aquela tragédia lhe aconteceu. Pelo contrário, ela está trabalhando, sendo útil de alguma forma para aquela família e para aquela casa. E na resiliência, nós somos capazes de suportar as tragédias, porque essas tragédias, ou esses sofrimentos, ou o mal que nos atinge, todas essas coisas são transitórias. A dor que nós sentimos é transitória, não é para sempre. Portanto, nós precisamos aprender a passar, aprender a resistir à dor para não cometer erros, porque de alguma forma Deus está nos ensinando diante daquilo de ruim que nos acontece. Veja que o salmista no Salmo 30, no versículo 5, ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é isso que eu tenho que meditar quando eu passo por algum tipo de sofrimento, quando eu passo por algum tipo de angústia. Eu preciso levar os meus olhos para o alto, para o céu, e entender que aquele momento é transitório, que aquela dor vai passar, que aquele mal vai cessar e a alegria virá novamente.
Quando eu olho para essa menina que agora se tornou uma escrava, eu percebo que ela está sendo útil nesta casa, e eu aprendo que na resiliência nós conseguimos encontrar a alegria, ainda que tudo seja contrário. Olha só que bênção para o cristão. Veja que quando nós, pastores, vamos nos hospitais para visitar os enfermos, a gente percebe ali dois tipos de gente. Pessoas crentes, que temem a Deus, e pessoas ímpias, que não sabem quem é, não sabem para onde vai. E quando essas pessoas, elas recebem um diagnóstico ruim do médico, muitas vezes um diagnóstico de morte, aí você percebe o cristão, e alguns cristãos, quando são cristãos de verdade, você percebe um semblante tranquilo em momento de dor. Você percebe, muitas vezes você vai no afã de tranquilizar aquela pessoa, chega lá você que é tranquilizado, pela fé que essa pessoa demonstra. Mas o ímpio, quando recebe um diagnóstico ruim, muitas vezes de morte, o ímpio se desespera, porque não conhece aquilo que o crente tem de conhecimento. O médico pode até te dar um diagnóstico, mas a última palavra é do Senhor. E ainda que o diagnóstico ele venha se realizar, o cristão sabe muito bem que a sua vida aqui na terra é apenas uma passagem, porque a sua salvação está garantida em Cristo Jesus. Então essa é a diferença daquela pessoa resiliente em Deus, que tem essa força interior em Deus. Ela resiste às tragédias, ela resiste os momentos ruins, e Deus, irmãos, não vai permitir nenhum de nós passar nada além daquilo que nós possamos suportar. Portanto, eu convido você a refletir sobre o seu momento, sobre o seu presente, e caso você tenha passado por frustrações, por dificuldades, por angústias, se apegue em Deus esta noite, uma vez mais, e entenda que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela é certa pela manhã. Resista esse momento na fé, na certeza de que o Senhor está vendo a tua lágrima, está vendo a tua dor, entende o teu sofrer melhor do que qualquer um aqui. Sente quando você pisa nos espinhos, porque Ele também pisa com você. Portanto, eu preciso resistir essas tragédias e esses males que sobrevêm em minha vida. Amém, meus irmãos? Em terceiro lugar, o que nós podemos aprender aqui, uma terceira lição, é que uma pessoa resiliente importa-se com a outra. Aí são duas palavrinhas que a gente precisa considerar no meio cristão, e que muitas vezes essas palavrinhas estão obsoletas nesse tempo na igreja, que é a alteridade e que é também a empatia. Ou seja, a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro e de sentir a dor do outro, isso tem sido cada vez mais escasso no nosso meio por conta do aumento da iniquidade, do aumento do pecado e o esfriamento do amor. Nós precisamos considerar esse contexto no nosso tempo e voltar a nos importar com o ser e não com o ter. Muitas vezes nós nos perdemos nos nossos conflitos internos, buscando muito material, buscando muito aquilo que alimenta o nosso ego, e esquecemos de ser mais humanos. Uma das coisas, e talvez seja uma das principais exemplos de Jesus, foi que Ele não veio a essa terra nos divinizar, mas Ele veio nos humanizar, nos tornar pessoas melhores, homens melhores. Aquilo que Adão não conseguiu fazer, não conseguiu ser, o Senhor Jesus, Ele foi, e Ele é o nosso maior exemplo. Portanto, nós precisamos segui-lo
nessa questão da alteridade e da empatia. Veja que a menina, no versículo 3, ela tem um olhar que vai para além da sua dor. Ela poderia estar ali murmurando, reclamando: poxa, eu estou aqui como escrava. O nosso povo foi derrotado pela Síria. Ela poderia estar ali com muitas desculpas para não querer fazer nada ou fazer por obrigação. Mas você vai perceber que quando ela fala para a sua senhora: tomara o meu senhor fosse até Samaria, porque lá ele seria curado da lepra. Quando ela faz isso, quando ela comunica isso para a sua senhora, ela está mostrando que ela se importa com o seu semelhante, não obstante este semelhante ser o seu inimigo. Porque ela está vendo ali um ser humano, uma pessoa que está em um estado caótico de miséria e que precisa da misericórdia do Senhor, e portanto ela diz: tomara que o meu Senhor conheça então o profeta lá em Samaria. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Com a alteridade dessa menina, é que ela está nos ensinando aqui que a dignidade nunca deixa de ser dignidade. Muitas vezes nós sofremos o mal que vem de outras pessoas, e a primeira coisa que vem no nosso coração e na nossa mente é o espírito de vingança. Nós somos maus por natureza e queremos nos vingar. Você vai pagar, né? É assim que a gente tende a fazer. Mas a gente percebe que, apesar do mal que essa menina sofreu, ela está tendo um olhar para além da sua dor, porque ela sabe ser digna. Ela sabe que aquela pessoa, apesar de ser inimiga, é uma pessoa que necessita da misericórdia do Senhor. É assim que você age quando o seu vizinho te taca pedra? É assim que você age quando o seu irmão puxa o seu tapete? É assim que você age quando tramam contra você? Qual é o espírito que está dentro de você? Como que você se importa diante dessa situação? E aí ela diz: tomara que o meu Senhor. E nesta afirmação, nessa palavra, nós percebemos aqui que ela está mostrando, trazendo esperança para aquele homem que era lindo e perfeito por fora, mas estava acabado por dentro. Sua morte era certa. E quando eu olho para isso, eu vejo que a esperança é o motor que alimenta aquilo que se acredita. E por falar nisso, a pergunta que se faz é: será que a esperança que nós pregamos, a fé que nós professamos, é motivo de as pessoas que nos veem, o povo que está nos observando, é motivo deles verdadeiramente se sentirem esperançosos por conta da igreja? Ou será que o que as pessoas estão vendo é mais uma igreja que desviou do caminho da verdade, que fugiu daquilo que é a verdadeira missão de Deus para o povo na terra? Qual é a diferença que nós estamos fazendo nesse tempo de tanta miséria? Quando nós olhamos para todos os nossos lados, quando nós olhamos ao nosso derredor, nós percebemos que as pessoas estão frustradas, as pessoas estão desanimadas, as pessoas estão feridas e sedentas, famintas de uma palavra que verdadeiramente traga esperança. Porque hoje o ser deixou de ter a importância e o ter é muito mais importante. As pessoas estão vindo para a igreja num afã de obter, através de campanhas e de buscas desenfreada pelo materialismo. As pessoas querem sucesso, querem conquista, estão se perdendo na sua humanidade. Mas a igreja precisa trazer de volta
essa esperança para o mundo perdido e declarar como esta menina falou. Tomara que essas pessoas tenham um encontro verdadeiro lá na minha igreja com o Deus de Israel, com o Deus de sua igreja. Amém, meus irmãos? Então, a terceira lição aqui é que uma pessoa resiliente, ela se importa com a outra pessoa. Ela tem empatia, ela tem alteridade. E em quarto lugar, para a gente encerrar, uma pessoa resiliente manifesta a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui no versículo de número 3, você percebe que é esta fé dessa menina que vai manifestar ou vai iniciar o processo de restauração de Naamã, que sofria de lepra. Quando ela diz: tomara que o meu Senhor fosse a Samaria, porque o profeta o restauraria da lepra. A fé que nós temos, que nós pregamos, manifesta restauração, tanto na nossa vida, quanto na vida daquele que nos vem, daquele que é testemunha da nossa fé, daquilo que nós pregamos. Mas a fé, ela é manifesta no processo de aceitação da dor. E aqui está um segredo que nós precisamos aprender com Deus. Num tempo de tanto marketing para a igreja contemporânea, aonde se ensina tantas coisas, aonde você é super-homem, aonde você conquista tudo, você é triunfalista, né? Aonde você não pode se conformar com a dor, com o sofrimento. Dentro desse aspecto, nós ouvimos alguém até dizer: não, você precisa determinar que a bênção vai chegar. E tudo isso nos leva a cada vez mais nos desviarmos da verdadeira palavra de Deus. Porque a dor, ela faz parte da humanidade. Seres humanos sentem dor. Tanto é que o Senhor Jesus falou o quê? No mundo tereis aflições. O próprio Jesus se fez carne e sofreu as nossas dores, porque nós somos limitados e sentimos dores. E aí eu aprendo algo importantíssimo, e tenho aprendido, que a minha fé é manifesta quando eu aceito a minha dor. Aceitar no sentido de aquilo que está ao meu alcance para fazer, eu faço. Aquilo que está no alcance do médico para fazer, ele faz. Aquilo que fugiu o meu controle, a minha capacidade de ser, é nesse momento que eu aceito. É nesse momento que eu entrego. E é nesse momento que a minha fé entra em ação. Porque eu reconheço que todas as coisas que estavam possíveis a mim, assim eu fiz. Mas aquilo que não é possível a mim, está nas mãos de Deus. E quando eu entendo isso, eu passo muito melhor pelo processo de dor. Porque quando você fica tentando determinar, tentando acabar com algo que naturalmente você vai viver aquilo, é um processo. Você sofre muito mais, você sofre além do que era para sofrer. Então, se há uma coisa que nós devemos aprender sobre a fé, é que a fé ela é manifesta no processo de aceitação, muitas vezes, das nossas dores. Talvez uma situação que você queria que já tivesse sido resolvida, mas não foi ainda. Então entregue para Deus. Você já fez tudo o que estava ao seu alcance, não deu certo? Entregue para Deus. Porque Ele está vendo. Ele não dorme. Ele tem o controle da sua vida, da sua casa, da sua família. E quando nós entendemos isso e aceitamos isso, nós passamos muito melhor, muito mais tranquilos pela aquela situação e nos tornamos, então, uma pessoa resiliente, que manifesta a fé. Portanto, meus irmãos,
Muitas pessoas não conseguem encontrar a resiliência no seu interior, no seu coração, porque não foram preparadas para sofrer. Porque só pregam que você não pode sofrer. Só pregam que você não pode ter decepções. Que você tem que ser rico, que você não pode ser empregado, que você tem que ser patrão e vice-versa. Você já conhece tudo, com certeza. E a gente percebe então que as pessoas do nosso tempo, elas não estão preparadas para sentir dor. E quando a dor vem, ela não consegue ser resiliente. Ela não consegue manifestar a verdadeira fé, não uma crendice, porque fé e crendice são coisas diferentes. Aquela coisa de você acreditar no copo de água, no lenço consagrado, no óleo ungido, isso é crendice. A fé é diferente. A fé é uma experiência genuína com Deus, independente de qualquer coisa que se veja. E, portanto, uma pessoa resiliente, ela vai manifestar a sua fé. Por isso eu quero terminar essa mensagem, concluindo para você, citando uma frase do John Piper, quando ele diz o seguinte: ter fé não é garantia de prosperidade, mas de estar satisfeito em Deus e viver feliz na abundância ou na necessidade. Essa fé que faz com que essa força interior, que não vem de nós mesmos, mas vem do próprio Deus, que se manifesta em nós, que alguns vão chamar de resiliência, é que nós precisamos desenvolvê-la nesse tempo de tantas dores, de tanta gente abatida, de tanto enfrentamento do mal. Nós precisamos ser resilientes, desenvolvendo essa fé que nos faz voar sobre as tempestades, que nos faz andar atravessando o mar das dificuldades. E se você entendeu essa palavra, essa mensagem, eu queria fazer um ato de fé juntamente com você agora, pedindo ao Espírito Santo que Ele possa nos tocar, que Ele venha nos transformar esta noite através da sua palavra, nos fazendo verdadeiramente viver essa fé na prática, essa força interior na prática. E para isso eu convido você a colocar a sua dificuldade, a sua dor, seja ela qual for, diante do Senhor neste momento, curvando a sua cabeça e falando com Ele, entregando para Ele aquilo que você talvez não conta para ninguém, mas que só você sente quando você está no seu quarto, quando você vai dormir, quando você está sozinho. Eu quero crer junto com você esta noite que o Senhor está te restaurando, assim como Naamã foi restaurado, através da manifestação da fé daquela garotinha. Assim como aquela garotinha, ela foi resiliente diante de tanto mal. Eu quero crer que nós também vamos prosperar nesse sentido diante das nossas dores. Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, que privilégio, Senhor, é poder ouvir o Teu Espírito Santo falar conosco. Não queremos ouvir simplesmente um homem, mas nós queremos ouvir a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que transforma, que entra no íntimo do nosso ser e que nos traz cura, Senhor. Por isso, ó Pai, como ministro do Senhor esta noite, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha tocar em cada uma dessa pessoa que está orando comigo agora, dessas pessoas, ó Deus, e que elas possam, ó Pai, nesse momento, ter essa mesma fé que eu estou tendo aqui diante da Tua palavra. Essa fé, ó Pai, que nos coloca de pé quando caímos. Essa fé, ó Deus, que nos traz refrigério em momentos de dor. Esta fé, Senhor, que nos traz a paz, não obstante as guerras que nós vivemos. Pai, vai agora de encontro a esse coração. Vai agora, Senhor, de encontro a esta situação, a este problema.
E se essa pessoa, ó Pai, fez uma análise na sua vida e percebeu que ela sofre por ser vítima de um mal que alguém fez, ó Pai, dê a força a ela devida para que ela possa resistir, enfrentar esse problema e vencer, Senhor, no final. Mas também, ó Pai, se o mal que essa pessoa vem estar vivendo possa ser por conta de uma semente ruim que ela plantou no passado, por conta de uma decisão errada que ela tomou. Ó Deus, o Senhor nos ensinou nesta noite que o passado, o nosso passado, não determina o nosso futuro. E, portanto, nós podemos, Senhor, neste presente, na noite de hoje, plantar uma nova semente, dizer: Senhor, eu serei resiliente e daqui para frente a minha vida será diferente. E assim nós temos a certeza, ó Pai, que cada um de nós poderemos colher um fruto melhor, porque o Senhor é o Deus da nossa vida e está conosco em todos os momentos. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado.